Menorá na TV hoje presta uma homenagem póstuma a um sobrevivente do Holocausto que viveu no Rio de Janeiro, uma pessoa simpática, decente, digna, absolutamente séria, que acaba de falecer. Infelizmente, é uma perda irreparável para a nossa comunidade. O nome dele é Fred Glatt e ele encerrou a vida na presidência da Sherita Pleitar, que é a instituição fundada por mim, inclusive, no ano de 1985, aqui no Rio de Janeiro. A sede carioca foi fundada por mim, não a instituição Sherita Pleitar. Ela teve como primeiro presidente Alfredo Friedenberg, em seguida Alexander Lax e, ultimamente, Fred Glatt. Fique conosco, Menorá na TV está entrando no ar, prestando esta homenagem ao nosso querido Fred Glatt, que nos deixou, infelizmente, partiu desta. Esperamos que ele entre no Jardim do Éden, como sempre, certamente vai acontecer pela porta da frente. Fique conosco. Ô Fred, a primeira página do teu livro diz mais ou menos o seguinte, que você era uma pessoa normal, vivendo num país normal, numa família normal, com irmãos normais, que tinha amigos normais e que brincava na rua com crianças normais e que, de repente, tudo isso se transformou numa situação anormal. O que foi, quando você nasceu e o que foi que aconteceu com você quando você tinha 5, 6 anos de idade? Bom, quando eu nasci, eu não me lembro. Mas você sabe qual é a data? Mas, sei, lógico. É isso que eu estou te perguntando. Está no meu registro de nascimento. Exato. Em alemão. Quando você nasceu? Gótico. Quando você nasceu? 31 de março de 1928. Então você acabou de fazer 90 anos há 2 meses atrás. Isso. Maravilha. E o que aconteceu com a tua infância? Com 5 anos, eu comecei a notar que minha mãe estava começando a fazer malas. Isso foi a primeira vez que a gente fez malas. Na minha vida eu fiz malas várias vezes. Com 5 anos, nós fugimos para Antuérpia, na Bélgica. E você nasceu aonde? Eu nasci em Berlim, na Alemanha. Certo. Por que minha mãe escolheu Antuérpia? Em Antuérpia, ela tinha os pais dela, que estavam estabelecidos desde 1922, que meus avós vieram do Canadá, que não suportaram o frio e voltaram da América para a Europa. Não para a Alemanha? Não, para a Bélgica. Sim. E ele abriu uma loja que era metade tabacaria, metade papelaria, e no porão ele tinha, quer dizer, ele engarrafava vinhos. Ele comprava vinho em tonéis e vendia, comprava no atacado e vendia no varejo. Vendia na loja dele garrafas de vinho. Vinho sem etiquetas, mas a garrafa fechamento, a rolha, por cima da rolha, ele virava a garrafa dentro de uma caneca onde tinha lacre derretido, lacre vermelho, e quando ele tirava, ele com o anel dele, onde tinha SL, Salomon Lax, ele fazia... Lacrava o vinho. Lacrava o lacre da garrafa. Essa era a marca dele. Muito bem, mas aí de repente a tua mãe arrumou as malas e você viu isso, você perguntou para ela o que estava acontecendo, não? Não, eu convivi, eu tinha que engolir.
eu tinha que engolir e conviver. Com 5 anos, eu cheguei em Antuérpia, me colocaram no jardim de infância, aprendi a falar flamengo, eu já falava alemão, e no segundo ano ele foi para um colégio judaico, se chamava Tarkemoni, onde eu comecei a estudar hebraico, flamengo, e no intervalo, os 15 minutos entre hebraico e flamengo, nós tínhamos 15 minutos no pátio. E ali, de tarde e de manhã, 15 minutos, eu aprendi a falar Yiddish com os outros meninos. E até hoje eu adoro a língua Yiddish. Ela é muito espirituosa, ela tem muito chokhmah. Não sei como traduzir chokhmah. Você poderia dizer que é uma língua que tem alma. Isso. Muito bem. Então, vamos lá falar sobre o seguinte. Você chegou na Bélgica, 5 você anos. foi obrigado a aprender a falar a língua daquele país. Flamengo. E você começou a brincar com as crianças normalmente. Normalmente. Quando é que você sentiu que as coisas estavam ficando ruins? Quando é que você sentiu o cheiro de dreck no ar? A conversa dos adultos. Só um instantinho. Dreck, para quem não sabe, é cocô, na língua que ele disse que era bacana, e na língua Yiddish. Vamos lá. Não só Yiddish, em alemão também. Quando é que você sentiu o cheiro de cocô no ar? Nas conversas de sexta-feira de noite na mesa do meu avô, que minha avó dava jantar sexta-feira para a família toda, e sábado almoço. Sábado, meio-dia em ponto, a gente sentava quando voltava da sinagoga. Meu avô me levava à sinagoga sexta de noite e sábado de manhã. E o que você começou a escutar na mesa de jantar? Conversas de política, de um tal de Hitler estava tomando conta da Alemanha e os judeus vinham fugindo da Alemanha, que nem minha mãe e a gente, os 3 irmãos, nós fugimos da Alemanha em 1933, quando Hitler subiu na cadeira, subiu ao poder, nós fugimos da Alemanha e viemos para a Bélgica, por causa dos meus avós que estavam estabelecidos lá. Bom, você me contou o que aconteceu com os teus 2 irmãos. Sim. E eu queria que você contasse aqui para o nosso telespectador. Meus 2 irmãos foram assassinados no campo de extermínio Auschwitz. Como é que você se salvou? Muita sorte. Eu tinha uma época que minha mãe não trabalhava mais, meus 2 irmãos tinham sumido e alguém tinha que ganhar dinheiro. Então eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu comecei a vender jornal na rua, entregar jornal nas caixas postais das casas. De noite, eu trabalhava numa fábrica clandestina que fabricava pilhas elétricas que eram vendidas no mercado negro. Eu pintava quadros, eu desenhava muito, não ia mais para a escola, que era proibido os judeus estudar. E você era um menino esperto na tua avaliação? Você Não. Conseguia pescar o que estava acontecendo em volta? Não muito, eu não era muito esperto. Eu não era esperto, não era a palavra para me... Você era um camarada que procurava fazer as coisas direito. Isso. E ajudar Na a tua minha mãe. casa tinha aquela educação alemã, fazer tudo certo e tudo educadamente.
não falar coisas feias, e essa era a minha educação. Depois que você começou a trabalhar e os alemães acabaram conquistando a Bélgica, o que é que aconteceu com você e com a tua mãe? E com a tua família? Com os teus avós? Meus avós... Com os seus tios? Com toda a tua turma? Meus avós paternos já tinham morrido em 1930 e 31. Meus avós maternos foram assassinados no campo de extermínio Auschwitz. Eles foram levados pelo 12º transporte de Mechelen, que é uma cidade na Bélgica, que fica entre Bruxelas e Antuérpia, onde eles juntavam os judeus e dali eles mandavam para Auschwitz. Meus irmãos foram no 3º transporte. Como é que funcionava essa questão dentro da tua casa? Você vivia com a tua mãe e de repente aconteceu alguma coisa. De repente, outros judeus começaram a entrar na tua casa. Sim, Como é que foi isso? Tinha uma época que nós tínhamos 11 pessoas morando na nossa casa e durante uma semana, aliás, no primeiro dia eles acabaram com pouca comida que a gente tinha. Ficamos 8 dias sem comer. Essas pessoas... Só bebendo água gelada para encher a barriga. E aí? E aí... Como é que começou a aparecer comida ali? Eles começaram a sair de casa. Porque nesses 8 dias, todo mundo dentro de casa. Saíram todos. E os alemães com os nazistas locais procurando os judeus. Procurando. Eu tinha um nome falso. Eu adotei o nome Freddy Van Damme. Mas você saía na rua? Só eu saía. Só você saía? Minha mãe não saía. Eu cortei o cabelo que nem um garoto Flamengo, bem curtinho. Em cima o cabelo em pé. Entregava jornal. Eu tinha várias ocupações. Eu procurava ganhar dinheiro que eu entregava para minha mãe. E chegou um momento que não podia mais fazer isso. O que foi que aconteceu? Não, chegou um momento que minha mãe disse: Fred, você tem que se esconder. Você tem que se esconder. Eu combinei com minha mãe que a gente ia se esconder. Que eu ia me esconder só se ela também fosse se esconder. Isso significava deixar a casa? Deixar a casa, viver num lugar sem registro na prefeitura. Mas por que a decisão de deixar a casa? O que aconteceu? Porque nós estávamos registrados como judeus na prefeitura de Schaerbeek, que era o nosso bairro. Sim. Cada bairro tinha a sua prefeitura. E aí vocês estavam vendo que os judeus estavam sendo levados? Sumindo. Sumindo. Os judeus estavam sumindo. A gente não sabia que existia campo de concentração. A gente não sabia que eles matavam os judeus. Tá, aí você combinou com a tua mãe, ela se escondeu num lugar e você em outro. E meus irmãos foram trabalhar. E sumiram. E sumiram. Você estava me dizendo que houve um momento que os alemães começaram, com os nazistas locais, a vasculhar as casas. Vocês Sim. deixaram a casa de vocês, tua mãe foi se esconder num lugar e você em outro. Nós deixamos a casa da gente na rua Hermann, número 8, porque o vizinho de baixo, que era um gendarme é um tipo de polícia. Um policial local. Ele bateu na nossa porta e disse: Madame Glatt, há poucos instantes, quando eu ia sair do prédio, tinha 2 homens da Gestapo. Era fácil de reconhecer que eles andavam com um sobretudo e um chapéu. Todos eles. Eles perguntaram se moravam judeus. Depois que me identifiquei como gendarme, eles me perguntaram, e eu estava com a pistola na cintura,
Eles me perguntaram se moravam judeus no prédio. Eu disse não. Eles foram acreditados, foram embora. Eu dei a volta do quarteirão e subi para lhe alertar, porque a senhora não pode mais ficar aqui. Quanto tempo demorou para vocês saírem de casa? A gente sempre tinha a mochila pronta. Minha mãe pegou a mochila dela, eu peguei a minha e saímos. E fomos atrás da esquina nos abrigar na casa da família Zimmet. Zimmet era pai, mãe, o filho e a filha. Os pais já morreram, a filha já morreu, o filho ainda vive em Israel. Eu me correspondo com ele. Quando estou em Israel, a gente se vê, a gente recorda os tempos da guerra. Bom, e aí o que aconteceu na casa da família Zimmet? Na casa da família Zimmet nós ficamos alguns dias até minha mãe arranjar um outro apartamento que era na mesma quadra, só do outro lado. Pelos fundos a gente via a janela do fundo do outro apartamento. Só que lá a gente não estava registrado na prefeitura. E morávamos no segundo andar também, dois quartos e meio. Eu era o único que trabalhava. Eu vendia jornal, entregava jornais nas caixas postais, fabricava pilhas elétricas de noite numa fábrica clandestina. Eu entregava encomendas para uma farmácia. No sábado e domingo, do outro lado da rua, tinha o Palácio de Esportes. Eu ficava numa das portas, das entradas, e quando via que tinha um homem, quando abria a carteira, ele tirava uma entrada para entrar. Ele tinha mais de uma entrada, eu fazia cara de coitado e disse: moço, por favor, eu só tenho entrada sobrando, o senhor pode me dar? Se eu vi que ele tinha mais de uma entrada sobrando, eu dizia que eu tinha um irmão e às vezes eu arranjava 2 entradas do Palácio de Esportes, onde tinha luta de boxe, corrida de bicicleta, cantores. E quando é que tudo isso acabou? Peraí. E essas entradas eu vendia na esquina por metade do preço. Pegava o dinheiro, subia, dava dinheiro para minha mãe, dava a volta do Palácio de Esporte, eu trepava no muro lá atrás e pulava para dentro e assistia às corridas ou às lutas de boxe sem pagar. Às vezes, um ou outro corredor de bicicleta me dava a bicicleta, 1 ou 2, para eu levar para a estação de trem, onde em frente tinha um café, um botequim, para deixar lá a bicicleta dele para o corredor fulano de tal, que ele ia fazer farra com as meninas e depois ia apanhar as bicicletas e pegar o trem para ir para casa. E ganhava gorjetas. Com isso eu ganhava a minha vida e da minha mãe. Muito bem, nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com um dos últimos remanescentes do Holocausto, ele que é sobrevivente do Holocausto aqui no Rio de Janeiro. O nome dele é Fred Glatt. Não saia daí, já voltamos, porque ele está no início da conversa. Daqui a pouco meu nome é Siegfried Glatt. Fred é meu apelido. Está me corrigindo, o nome dele é Siegfried Glatt. Bem alemão. Bem alemão. Fred é o apelido dele. Mas como eu conheço o Fred há muito tempo pelo apelido,
eu vou continuar chamando ele de Fred Glatt. Eu não gosto desse nome Siegfried. Então, ele é muito germânico. É isso. Fica por aí que já já o Fred vai voltar e a gente vai continuar a história do Siegfried Glatt na Bélgica, depois que os nazistas tomaram conta daquele país. Não sai daí, já já voltamos. A boa prática comercial nos ensina que só profissionais com alta capacitação e, mais do que isso, experiência garantida podem resolver os problemas que se apresentam à nossa frente.
Portanto, se você quer comprar, vender, alugar, todo e qualquer negócio a respeito do mercado imobiliário, procure Sérgio Castro Imóveis. Atribuo os 70 anos de sucesso da Sérgio Castro Imóveis no mercado imobiliário a toda a atenção que a gente dá e ao nível de atendimento que nós damos a todos os nossos clientes. Meu pai deixou isso muito imprimido na nossa alma corporativa, atender o cliente como sendo a coisa mais importante que existe para a empresa, o seu maior tesouro. Então, no ramo de compra, venda e administração e locação de imóveis, nós temos tido tanto sucesso justamente por causa dessa nossa conexão com o cliente e pela nossa capacidade de resolver problemas que muitas pessoas não conseguem encontrar caminhos para resolver. 70 anos de sucesso no mercado imobiliário. Sérgio Castro Imóveis, a empresa que resolve. Sabe quando você percebe que tem muitas coisas e pouco espaço? Quando você não quer se desfazer ou quer simplesmente organizar o que tem? A solução que você precisa é um self-storage, mais precisamente, a Smart Box. Aqui você guarda tudo o que quiser, em boxes individuais de diversos tamanhos e libera espaço na sua casa, empresa ou escritório. Na Smart Box, você que decide o espaço que precisa e o tempo que quer ficar, de forma simples e sem maiores burocracias. Smart Box, guarde esse nome, porque o resto a gente guarda para você. Bem, estamos de volta com Siegfried Glatt, o Fred Glatt, sobrevivente do Holocausto, um dos poucos que ainda existem no Rio de Janeiro, está nos dando a honra e a alegria de nos conceder uma entrevista e contando a história da vida da família dele, porque também ele acaba de lançar esse livro, Roubaram a Minha Infância, onde ele conta a história de tudo que aconteceu com ele, com a família, com os irmãos e com os amigos. Vamos continuar conversando com Fred Glatt. Siegfried, entre parênteses, Fred Glatt, meu querido amigo, vamos lá. De repente, tudo isso que você contou virou pó. O que foi que aconteceu? Aconteceu que minha mãe queria que eu me escondesse, porque estavam indo de casa em casa procurando judeus. Aí eu disse para minha mãe que eu ia, se ela também fosse se esconder. E ela tomou o compromisso e fomos numa casa bem fora da cidade, em frente a uma floresta, se chama Forêt de Soignes. E ela aceitou um emprego de empregada sem receber pagamento. Dinheiro. Ela ia limpar a casa, cozinhar e costurar para a mulher e as duas filhas. Que minha mãe, antes da guerra, tinha um ateliê de costura muito bom. E aí ela, para poder comer e se esconder, ela teve que trabalhar então, para essa família. E você? Ela me enganou. Quando eu fui me esconder, ela não foi lá. Ela continuou vivendo no apartamento. Sim. E eu fui me esconder numa organização que se chama JOC, Juventude Operária Cristã, onde entre 60 rapazes, tinha 12 rapazes judeus. Eu logo reconheci quem eram os judeus. Não sei, um judeu é mais fácil reconhecer o outro. Não sei porquê. E aí? E eu adotei o nome Freddy Van Damme, um nome tipicamente flamengo, que eu falava Flamengo igual qualquer Flamengo. Francês eu aprendi depois. Aliás, aprendi lá onde eu fui me esconder. E o que aconteceu nesse período que você ficou escondido? No castelo, se chama Château de Chaltin. E aconteceu alguma coisa que podia mostrar para você? Os alemães vieram 3 vezes nesse castelo. A primeira vez eles vieram, que caiu uma peça de um avião americano
eles vieram recolher esse pedaço de avião. A segunda vez, eu não me lembro exatamente por que eles vieram, mas a pior foi a terceira vez. Terceira vez, eles separaram os meninos mais altos, que já podiam passar por jovens adultos. E entre os 7, tinha 4 rapazes judeus. Mas eles separaram para trabalho forçado? Para levar para a Alemanha a trabalhar forçado. Certo. Dos 3 cristãos, só 2 voltaram. Um não voltou. O intendente não voltou. E os judeus? Dos 4 rapazes judeus, só 2 voltaram com vida. Isso depois de 3 meses. Isso aí, garotos de 15 anos de idade. 15, 16, 17. E o que esses meninos contaram para você? Um desses 2 judeus que voltou, Sim, sobreviveu, tinha uma perna amputada, que bateram nele, gangrenou e amputaram no campo essa perna dele. E o que eles contavam para vocês, esses 2 Esse meninos? rapaz, o nome falso dele era Freddy Beck. Eu era Freddy Van Damme. O que você perguntou? O que eles contaram para vocês desse período lá nos trabalhos escravos? Não havia, eles voltaram depois que nós já tínhamos saído. Quando você diz voltaram... Depois da libertação. Eles voltaram vivos, é isso que você está falando? Isso. Eu pensei que eles tinham voltado para dentro do convento. Não. Muito bem, e aí você ficou lá nesse lugar até quando? Eu fiquei lá até setembro de 1944. E aí, você já me contou, eu vou te ajudar. Os americanos chegaram, ultrapassaram onde vocês estavam. Eu saí, peguei minha mochila e fugi de lá. Cheguei na esquina da minha rua em Bruxelas, assobiei, minha mãe mexeu 3 vezes com a cortina, aí eu subi em casa e foi aquela alegria de beijar e chorar da gente ver. Nós ficamos esse setembro, outubro, novembro, dezembro, todo dia nós íamos nessas instituições que recebiam os sobreviventes dos campos de concentração. Iam procurar familiares. E nós fomos lá com retratos dos meus irmãos, perguntar: você conheceu o Norbert, você conheceu o Heinz, você viu o Norbert, você viu o Heinz, e só recebemos balanço de cabeça negativo. Olha aqui, eu sei que antes de tudo isso acontecer, vocês foram até a França. Sim. E eu sei também de uma história de uns salames. Você quer contar isso pra gente? Nós, quando os alemães invadiram a Bélgica, 10 de maio de 1940, na terça-feira, depois, era uma sexta-feira, na terça-feira depois, meu avô, ele comprou lugar em cima de um caminhão basculante, onde os amigos dele já tinham reservado lugar. Ele reservou lugar para ele, para minha avó, para minha mãe e para mim. Meus 2 irmãos já tinham ido embora de bicicleta, porque eles estavam em idade de serviço militar e podiam pensar que eles eram soldados com a paisana. Soldados alemães, porque na carteira deles mostrava que eles nasceram em Berlim também. Então eles foram de bicicleta e nós fomos em cima de um caminhão até o sul da França. Ficamos lá 7 meses. E o salame? Peraí. Ainda não chegou a hora do salame? Ainda não chegou. Eu já estou com fome. Peraí. Aí ficamos numa aldeia que se chama Castelnau-d'Estrétéfond. Fica a 18 quilômetros antes da cidade de Toulouse,
no departamento de Haute-Garonne. E depois, quando meu avô soube que meus 2 irmãos abriram a loja dele e começaram a vender e comprar coisas, não havia 20 cavalos que segurassem meu avô no sul da França. Ele arrumou contrabandistas que levavam carros de volta para a Bélgica, carros belgas, e porque levar carro vazio, ele encheu o carro com gente que queria voltar para a Bélgica. Então nós, meus avós, minha mãe e eu, nós éramos candidatos e nós fomos num carro Minerva, que é de fabricação, era um carro tipo Rolls-Royce, belga, muito bom. E chegamos no meio do caminho, numa cidade que se chama Bergerac, entre a França ocupada e a França livre. Livre coisa nenhuma. Mas ficamos ali 2 semanas até que ele conseguiu arrumar, passar os carros com gente. Do outro lado do rio tinha uma fábrica que fazia embutidos. E a gente comprava baguete, esses pão franceses de 1 metro de comprimento, e a gente ia comprar os tais salames, e era a nossa alimentação. Antes de voltar para a Bélgica, contrabandear para a Bélgica, meu avô comprou uma salsicha dessa e botou em cada mala, antes de fechar, colocou uma salsicha e fechou a mala. Ninguém perguntou por que ele fez isso. Também ele não falou por que fez isso. Mas, quando nós chegamos à fronteira entre as 2 Franças, e os alemães abriram a primeira mala e apareceu o cheiro do salame, meu avô fez assim, Fica com ele. Se quiser pode pegar, porque ele não falava francês. Ele fez, O alemão olhou à esquerda, olhou à direita, pegou a salsicha, abriu 2 botões, enfiou a salsicha e falou, los, weiter, alles in Ordnung. Pode passar. Pode passar tudo em ordem. Que nós, uma salsicha, deu a vida à tua família. A nossa vida. Que eu não sei o que ia acontecer lá. Depois de ele pedir documentos, o que ia acontecer? Passamos. Você chegou a sentir, em algum momento, além desse que você contou agora, que a morte estava batendo a porta? O tempo todo. O tempo todo. Até na França livre, tinha os colaboradores. O tempo todo nós estávamos à beira do incógnito, a gente não sabia que era a morte. Quando acabou tudo isso e você se sentiu livre, qual foi o pensamento que veio na tua cabeça? Você lembra? Isso, e depois que os alemães foram embora... Não, que eles foram vencidos. Era para procurar saber o que aconteceu com meus irmãos e meus avós. E que você não encontrou mais? Não. Estamos encerrando o 2º bloco de Menorá na TV com o sobrevivente do Holocausto, Siegfried Fred Glatt. Ele que nasceu em Berlim, passou por Paris, pela Bélgica e chegou ao Rio de Janeiro, chegou ao Brasil. Não saia daí, porque agora ele vai nos contar a vida dele no Brasil. Já já nós estaremos de volta com o 3º bloco de Menorá na TV com Fred Glatt.
boa prática comercial nos ensina que só profissionais com alta capacitação e, mais do que isso, experiência garantida podem resolver os problemas que se apresentam à nossa frente. Portanto, se você quer comprar, vender, alugar, todo e qualquer negócio a respeito do mercado imobiliário, procure Sérgio Castro Imóveis. Atribuo os 70 anos de sucesso da Sérgio Castro Imóveis no mercado imobiliário a toda a atenção que a gente dá e ao nível de atendimento que nós damos a todos os nossos clientes. Meu pai deixou isso muito imprimido na nossa alma corporativa, atender o cliente como sendo a coisa mais importante que existe para a empresa, o seu maior tesouro. Então, no ramo de compra, venda e administração e locação de imóveis, nós temos tido tanto sucesso justamente por causa dessa nossa conexão com o cliente e pela nossa capacidade de resolver problemas que muitas pessoas não conseguem encontrar caminhos para resolver. 70 anos de sucesso no mercado imobiliário. Sérgio Castro Imóveis, a empresa que resolve. Localizado bem no coração do centro do Rio, no caminho do VLT, o DC Grill oferece um sofisticado buffet de peixes e crustáceos, além das carnes de padrão superior da Grife Oasis. O DC Grill é a melhor opção gastronômica para um almoço de negócios, a confraternização de sua empresa ou um simples encontro. Sabe quando você percebe que tem muitas coisas e pouco espaço? Quando você não quer se desfazer ou quer simplesmente organizar o que tem? A solução que você precisa é um self-storage, mais precisamente, a Smart Box. Aqui você guarda tudo o que quiser, em boxes individuais de diversos tamanhos e libera espaço na sua casa, empresa ou escritório. Na Smart Box, você que decide o espaço que precisa e o tempo que quer ficar, de forma simples e sem maiores burocracias. Smart Box, guarde esse nome, porque o resto a gente guarda pra você. Estamos de volta com Fred Glatt, Siegfried Glatt, que um dia já se chamou também para se esconder dos nazistas alemães na Bélgica, e já se chamou Fred Van Damme. Van Damme é um grande lutador de artes marciais. Naquela época o lutador não existia. Mas o Fred também lutou boxe. Ele vai contar para a gente a história dele, como ele chegou ao Rio de Janeiro, como ele chegou ao Brasil. Fred, seus pais se separaram, se divorciaram. Olha meu nariz. Seus pais... Tá bom. Nariz de lutador de boxe. Seus pais se separaram e se divorciaram ainda na Bélgica. Em 1934. Então eu quero que você conte essa história. Aí meu pai tinha um parente distante aqui, já no Brasil, que se chamava Simon Kaufmann, e ele veio para o Brasil e viveu aqui como solteiro até que, depois que nós sobrevivemos à guerra, minha mãe e eu, ele chamou minha mãe. Ele chamou tua mãe? Quer dizer, as duas irmãs dele começaram a bombardear minha mãe com cartas, vem para o Brasil. Você lembra do momento em que vocês tomaram a decisão de arrumar as malas ou as mochilas e virem para o Brasil? O Max, meu pai se chama Mager. Maia. Aqui seria Mager, mas o apelido dele era Max. O Max endireitou, ele não joga mais cartas. Porque ele era um jogador de cartas. Inveterado. Ele ficava e as irmãs diziam que ele tinha melhorado muito. Por isso que eles se separaram. Sim. Aí o Max melhorou, que as irmãs disseram, e a tua mãe resolveu vir embora para o Brasil. Pediram para ela vir para o Brasil. E você e ela chegaram... Nós íamos para a então Palestina. Sim. Agora ela e você concluíram que deveriam vir para o Brasil? Porque conversaram sobre isso. Quando eu vi que a minha profissão que eu tinha adquirido na Bélgica combinava com o que meu pai fazia aqui no Rio, que ele tinha uma fábrica de bolsas, E o que você aprendeu na Bélgica?
fazer carteiras. Você fazia Carteiras de carteira. couro. Maroquinier, em francês. Isso em que época foi? 47, 46, 45. Sim, logo 40. depois da guerra você aprendeu... Depois da libertação. Da A guerra libertação. acabou, não, Sim. só acabou depois. O que teu pai fazia no Rio? Tinha uma fabriqueta de maletas. Tá, e aí uma coisa casava com a outra. Pois é, aí resolvemos vir para cá. E viemos. E como é que foi a tua relação com teu pai? Nunca foi muito boa, Não foi? porque eu achava que a culpa dele que meus irmãos morreram em campo de concentração. Se você continua achando isso? Eu Você continua achando? Ele podia ter chamado eles para o Brasil. Tá, quando ele veio. É. E como é que foi a vida de vocês aqui no Brasil? Quando você desembarcou no navio aqui, primeiro, o que você pensava que você ia encontrar no Brasil? Eu pensei que ia encontrar cobras na rua. Que me falaram, lá na Bélgica. Ah, ali é um país selvagem, tem cobras na rua. Bom, e aí o que você viu aqui? Eu vi aqui muita menina bonita. E eu comecei logo, eu cheguei no dia 15 de outubro de 1947 e no dia seguinte já estava trabalhando na fabriqueta do meu pai. Esse encontro, você se lembra do encontro com o pai? Meu pai estava num barquinho. Conta a história, como é que foi a chegada de vocês no Brasil? Eu estava admirando a beleza da Baía da Guanabara, o Corcovado, as montanhas de Petrópolis, Teresópolis, Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. E quando eu comecei a escutar vozes gritando, Fredi, Fredi, aí eu procurei, eu vi uma lancha cheia de gente em pé, acenando com os braços e era o chamando pessoal da meu tua nome. família aqui no Rio? Era a família do meu pai aqui do Rio, as duas irmãs e os maridos e alguns filhos. Bom, como é que foi o encontro teu com teu pai, Aí, quando você encontrou com ele? Descemos, meu pai estava tratando o caminhão para levar as 2 caixotes de madeira, as 2... A bagagem que vocês trouxeram. a bagagem toda. Aí eu cutuquei minha mãe e disse, puxa, se daqui a um ano eu falar português bem que nem meu pai, eu vou ficar muito feliz. E depois de 2 meses eu já sabia... Falando melhor do que ele. Eu falava melhor do que ele, meu pai, em todos esses anos que ele estava aqui, ele sempre falava, eu esquecer-me da chuva na guarda-livro. Quer dizer, Ele tinha falava, tinha um sotaque forte e falava português errado. Agora, como é que foi a vida no Brasil? Para mim, eu comecei a trabalhar na fábrica do meu pai, logo me desentendi com ele, porque eu aprendi a profissão na Europa, com passar cola com pincel. Na fabriqueta do meu pai, as meninas passavam cola com dedo, enfiavam o dedo na cola, e aí quando pegava a bolsa, já deixava o dedo cheio de cola na bolsa, tinha que limpar depois. Quer dizer, era outro sistema. Eu sabia fazer carteiras, bolsas. Aí eu arranjei um emprego de uma senhora belga, ela era tcheca, mas veio da Bélgica também, chamava Madame Strebinger, que ela morava numa casa no Grajaú, e na parte de baixo, na garagem, ela fez uma pequena fabriqueta de bolsas, e eu comecei a trabalhar com ela. Aí depois de uns tantos meses, meus tios vieram falar comigo, não é bonito, com filho não trabalha com pai, vai trabalhar com estranhos. Eu voltei a trabalhar com meu pai. Trabalhei algum tempo, mas saí e entrei no outro ramo, confecção para senhoras. Meu pai acabou ficando doente, ele fumava
aquele Matarrada Odalisca, marca. Odalisca, ele fumava? Odalisca, marca de cigarro, é uma carteirinha de gaveta. E ficou tuberculoso. E aí você cuidou da fábrica? E ele teve que ir para Petrópolis num sanatório. E eu não entendia bolufas da parte comercial. Você era um operário. Mal falava na verdade. Português, não tinha acabado de chegar. E eu fechei a fábrica. Não, minha mãe começou a trabalhar na fábrica e... Não deu certo? Não deu certo. Mas você disse que você entrou no ramo de confecções. Confecções. Como é que foi isso? Porque esse era o ramo da tua mãe. Ela sabia costurar. Minha mãe tinha um ateliê de costura. Então. Ela tinha 2 moças que trabalhavam para ela. Isso lá? Lá. Lá na Alemanha? Na Bélgica. Na Bélgica. Bom, e aí o que aconteceu mais aqui no Brasil? Você fechou a fábrica do pai? Eu trabalhei, tive fabriqueta própria, trabalhei como gerente geral em fábricas grandes, fui chamado para São Paulo para dirigir fábricas em São Paulo e estava ganhando muito bem, comprei apartamento, casei com ela, aluguei apartamento. Ela não está no programa de televisão. Não, ela só está sentada aqui ouvindo e vendo a gente. Acabei comprando. Com quem você casou? Eu casei com a Beth. Com a Beth, exatamente. A Beth Glatt. Bom, teve seus filhos. Beth Aronovich. Aronovich. Ela passou a ser Glatt. Muito bem. E aí você... Belga. Como... Eu morei mais tempo na Bélgica que a Beth. Sim. Que ela nasceu lá e saiu com 5 anos. O pai dela foi o diamantário fugiu, botou o negócio dele no bolso e foi embora. Tá certo. Agora me conta, de tudo isso que você viveu e sentiu, o que você não consegue esquecer de jeito nenhum? Eu tenho ainda pesadelos de noite. Que tipo? Eu cheguei já até a bater na Beth, num pesadelo inconsciente. O que você sonha? Não é? Você fala, ela não está no que os alemães programa. estão me pegando, que eu estou fugindo, que eu estou matando um soldado alemão, coisa que eu não conseguia fazer de verdade. Mas é alguma coisa que você tinha vontade de fazer? Diz uma coisa, Fred, era impossível reagir? Ou era possível? Era possível quem tinha ligações com a resistência. Eu não tinha. Tá bem, eu não estou falando de você especificamente. Quer dizer, havia maneiras de reagir. Tinha gente que entrava na resistência. Qual era a maneira possível de entrar na resistência? Não sei, eu não sei. Você nunca procurou saber isso? Não tinha como saber. É coincidência de você conhecer alguém. Tá, e o que você sente pelo Brasil? Muita gratidão. Fui muito bem acolhida aqui. Adoro o Brasil. Qual é o conselho que você dá para os judeus do Brasil? Seja um bom judeu e um bom brasileiro. Você acha que uma perseguição aos judeus no mundo está longe de acontecer? Ou você acredita que isso seja possível? Isso desde o tempo de Jesus Cristo se perseguem os judeus. E não vai parar nunca. A gente ignorante e pensa que os judeus mataram o Cristo. O Cristo era judeu. Como é que se pode matar um Deus? Eles dizem que Cristo era Deus. Como é que se mata um Deus? É ridículo. Fred, olha só, nós chegamos ao final da nossa conversa. É ridículo isso. Então eu quero que você olhe para dentro dessa câmera aqui e que você deixe uma mensagem para os nossos telespectadores. Você fala o que você quiser.
tratam bem os judeus, que eles merecem, eles já sofreram bastante. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, pelo canal 6 da NET Rio, às 10 horas da noite. E também em todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir e que você confere aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá. Haba